Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito aí do nosso canal, já aproveita aí para se inscrever e não perder os nossos próximos vídeos. Toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado desse que a gente postou esse vídeo e você já pode acompanhar conosco aqui. Quero pedir para você pegar aí a sua lição dos jovens, abrir na lição 11, também pegar a sua Bíblia e abrir lá em Jeremias 17, que é o nosso texto base daqui de hoje, dessa lição, dessa semana. Quero pedir para você também curtir, compartilhar, ajuda bastante o nosso canal, o engajamento dele, que o YouTube entende que o nosso canal é relevante e assim ele vai compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Quero aqui apresentar o meu co-host de hoje. Antes disso, se você está vendo aí que a gente está num cenário diferente, algumas coisas estão mudando, então agradecer primeiramente sempre a Deus por estar nos conduzindo aqui e toda vez a gente está aí tentando melhorar para você que está em casa aí. E quero apresentar aqui o meu parceiro que está sempre aqui com a gente, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja de Bom Jesus, diretor da sonoplastia da igreja também e diretor da comunicação da igreja também. Ele também desenvolve ali alguns trabalhos ajudando a igreja, sempre está ali resolvendo alguns pepinos. Não é um ancião da igreja, mas é como se fosse um vice-ancião ali, resolvendo as coisas, pepinos da igreja, os BO da igreja. Ele sempre está ali disposto a sempre ajudar a igreja. E ele também é personal trainer, então se porventura você quer ter uma vida um pouco mais saudável, um pouco rotina mais melhor, pega aí. Ele também te ajuda nisso aí, ele pode te dar algumas aulas ali na academia, ou como ele é especialista em corrida, ele pode te dar algumas dicas aí de como correr, se corre com uma perna, se corre com as duas, se vai gateando. Então ele pode te dar algumas dicas aí de como você pode estar correndo e não se lesionar também, que é muito importante. Isso aí é o Jonas. Muito bem, estamos aqui nesse novo cenário, estamos felizes por essa oportunidade de estarmos aqui. Como ele falou, vocês podem correr do jeito que vocês quiserem, gente, uma perna, duas, que ficar mais fácil para vocês, vai ser bem interessante. E para a gente, antes de começar, né, tem que se apresentar as nossas convidadas, né? Cenário novo, você chamou as novas para vir, né? Meninas novas, jovens, valentes. Vamos ver se eu vou esquecer de tudo que elas falou para mim, que elas falaram um currículo muito grande. Elas são desbravadoras, elas são conselheiras e elas têm um diferencial. É pau para toda a obra. Exatamente, exatamente. Só depende da pessoa certa para falar com ela. A pessoa por trás é que comanda, comanda tudo, mano. Tudo. Então tá explicado. Até o clube. Até o clube. Não participa, mas comanda o clube. Entendi. Mas assim, elas estão empenhadas também no Ministério Jovem. Também já falaram aqui no meu ponto também que elas cantam bastante. Prega também. As duas, né? As duas. Então, se você quer que ela pregue na sua igreja, manda contato lá, direct. Direct não, nas mensagens aí que elas estão disponíveis. Então, se elas pregam, nós já sabemos como vai funcionar aqui, né? Nós só passa a bola, elas falam, né? Tudo certo. Mas assim, primeiro é a Thaís, tá? A Thaís já veio aqui uma vez, está voltando aqui hoje. Ela está muito feliz de estar aqui conosco, na verdade. Ela tentou não vir, mas o Espírito Santo foi mais forte e trouxe ela. Ô, glória, amém. Tentei fugir, mas não deu. É a Melina. A Melina, ela é a primeira vez que ela está aqui. Então, muito prazer de você estar aqui, muito legal você estar aqui, na verdade. Nós estamos muito felizes que vocês toparam participar mais uma vez. E nós estaremos falando um assunto muito importante e muito interessante sobre a questão do coração. Então, queria que vocês dessem um oi pra galera. Se for faltando alguma coisa do currículo aí, vocês podem falar. Melina corre também, viu? Jonas especialista em corrida, Melina corre. Que isso, hein? Atleta. Temos uma atleta aqui. É isso aí. Eu queria agradecer pela oportunidade, né, de estar podendo falar um pouco e ser usada por Deus. Amém. Amém. Thaís.
Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui essa noite. Muito obrigado, as meninas, por ter aceitado aí o convite. Quero pedir para a Melina já fazer a nossa oração para a gente já iniciar aqui a nossa lição. Oremos. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui aprendendo mais da sua palavra. Que esse podcast seja uma bênção na nossa vida e na vida das outras pessoas. Nos abençoe e nos use para a sua obra e para levar a sua palavra a todas as pessoas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Se você que está em casa ainda não pegou a sua lição, corre lá, pega a sua lição, abre na lição 11, que agora a gente já vai falar da lição. Se você ainda não tem a sua lição, procura uma igreja aí adventista próximo de você, conversa com os líderes ali da igreja, que eles vão te orientar de como você pode adquirir a sua lição dos jovens, que é a lição que a gente trata aqui no podcast. A gente tem a tirinha aí, a tirinha vai ser colocada aí para você que está em casa e porventura não tem a lição, então pelo menos a tirinha você vai poder ver e saber o que a gente vai falar um pouquinho aqui durante a lição, tá bom? Aqui o título é O Altar e o Coração. Aqui a gente vê um rapaz. Já tá lá. Aqui. Entendi. A gente está adaptando aqui, tá, gente? Então tá tudo certo. Aqui é um rapaz, né? Ele tá ali aparentemente orando e a Bíblia ali tá refletindo no coração dele. Então eu achei bastante interessante essa tirinha. Eu acho que ela também exemplifica bastante o que é a lição, né? O que vai retratar ali durante a lição. Então achei ela bem objetiva em falar sobre ali a Bíblia refletindo no coração. Então uma coisa, aquilo que a gente está estudando na Bíblia é o que a gente tem no coração. Então eu acho que mais ou menos isso que eu entendi da tirinha, estudando um pouco da lógica da lição, né? Se as meninas ou o Jonas tiver alguma coisa a comentar do que achou da tirinha, o que foi a primeira impressão delas, pode ficar à vontade. Senão a gente já dá sequência aqui. Eu queria falar aqui que, para mim, transmitiu como se as emoções, né, o nosso coração, os nossos desejos estão diretamente ligados com aquilo que a gente faz, porque às vezes as pessoas tem aquele dilema, né? Às vezes as pessoas fazem por obrigação, às vezes por vontade, então acho que a lição quis trazer mais ou menos essa visão. Legal. Alguém mais comentar? Então vamos partir, vamos para domingo. Vamos lá, domingo nós temos como título Existe alguma solução para isso? Aqui conta sobre uma história de Dahan, se eu tiver pronunciado certo. Ele foi numa psicóloga porque ele estava com um problema. E qual que era esse problema? Ele não estava conseguindo dormir. E ele foi no médico, fez um check-up geral ali do corpo e tudo, e ele descobriu que ele não tinha nada, mas ele não conseguia dormir. E ele foi falando obviamente, né, para a psicóloga ali, e ela fez uma pergunta para ele, se não é um problema de saúde, o que estava afetando ele, que estava preocupando para que ele não pudesse dormir. E aí ele respondeu, né, ele começou a se expressar ali de uma forma que acaba fazendo a gente refletir algumas vezes, né? O que será que nós estamos fazendo no nosso cotidiano que pode estar causando essa situação de não estarmos conseguindo dormir? Porque, por exemplo, ele não conseguia dormir e no outro dia estava um caco ali e não sabia por que estava acontecendo aquilo. Só que ele começou a falar algumas coisas para ela de como ele estava se sentindo envergonhado por algumas situações que ele tinha feito, algumas coisas que ele acabou fazendo ou falando ali, que estava incomodando a consciência dele. E ela, de uma forma bem sucinta ali, bem mais descontraída, ela tentou ali, né, falar de uma forma para que ele que tinha que conseguir resolver aquela situação de que ele tinha feito ali, e não imaginar ou pensar que o coração não é enganoso, mas sim que ele é. E não tinha nenhuma questão, e ela não tinha como resolver essa situação para ele. Ele mesmo que tinha que estar resolvendo essa situação, porque ele tinha um pensamento
de que ela poderia tirar esses pensamentos da cabeça dele para que ele pudesse dormir. Mas ali foi demonstrado que ela estava ajudando ele de que forma? Mostrando para ele que deveria estar ali resolvendo aquela situação. Então ali, o que acontece na lição de domingo? Ela está querendo nos demonstrar o quê? Que nós, seres humanos, nós temos que entender que aonde nós colocarmos o nosso coração é aonde ele vai prevalecer. Então, se nós colocarmos o nosso coração nas coisas ruins deste mundo, nós vamos continuar fazendo elas e vai chegar algum ponto que isso vai começar a incomodar e a gente vai achar que é alguma outra coisa e acabamos fazendo uma coisa que é ruim, que é tomar medicação para dormir, que é onde às vezes a gente não consegue dormir, não consegue, não sabemos o porquê, aí toma uma medicação para dormir, mas no outro dia você acorda às vezes mais cansado do que no dia anterior. Então, temos que pensar sempre no que nós estamos fazendo, o que nós estamos escolhendo. E se nós saímos dos nossos valores, das nossas crenças ou daquilo que nós somos educados, né, pelos nossos pais, que a gente possa voltar, né? E a gente entende que, igual na tirinha, que o rapaz está segurando a Bíblia na mão, ele está refletindo ali o que? No coração dele. Então, ele está trazendo a mensagem para dentro do coração dele para que isso possa se tornar um reflexo. Então, que nós temos que fazer isso. E nós vamos aprender nessa semana sobre a questão de que altares nós estamos colocando na frente de Deus ou se a gente está fazendo da forma certa. Isso aí. Alguém tem alguma coisa a comentar de domingo? Aqui na lição fala que nós temos a tendência de não nos conformarmos com o mal. Que, tipo, o que eu fiz não foi tão mal assim. Vamos dar um jeitinho aqui, teve essa justificativa do porquê que eu fiz isso. Mas não é assim, a gente tem que aceitar que o que nós fizemos foi errado, de fato foi. E não procurar uma alternativa para justificar o erro. Isso aí. Melina, alguma coisa? Senão a gente já dá sequência. Mas já pode dar sequência aí. Então, com você mesmo. Pode continuar. Segunda-feira, então, a gente vai para o título Advertência Séria. Aqui vem falando sobre o reino de Judá e sobre o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi escolhido por Deus desde a sua adolescência para advertir o povo. E ele ficou nessa tentativa de advertir o povo durante 40 anos. Nessa tentativa de advertir o povo, por quê? Porque naquela época o reino de Israel foi dividido em dois. Tinha o reino do norte, mas tinha também o reino do sul. E o reino do norte, ele já havia sido levado para cativeiro. Então, nessa tentativa do reino do sul não ser levado para cativeiro também, Deus enviou Jeremias para estar advertindo o povo sobre os pecados, só que o povo de maneira alguma quis ouvir Jeremias. Tanto é que Jeremias ele foi muito perseguido, perseguição, morte, ameaças de morte. E mesmo assim, Jeremias ele ainda se manteve firme para pregar o que Deus tinha, a mensagem que Deus tinha para levar para o povo. Jeremias ele relata no livro da Bíblia, no capítulo 17, que o coração do povo estava tão profundo o pecado, estava tão enraizado no coração deles, que era como um ponteiro de ferro e como uma ponta de diamante, de tão sujo que estava, tão profundo. E mesmo Jeremias tentando muito, lutando muito, o povo ainda rejeitou a mensagem que Deus tinha para o povo. Aqui na lição ela relata que, por meio de Jeremias, Deus apresentou o contraste gigante entre as pessoas de coração sujo, que era fiel a ele, e aqueles cujo coração confiava na capacidade humana. Não é à toa que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Maldito é o homem que confia em outro homem também. A nossa confiança ela tem que estar totalmente depositada em Deus. Porque, ao mesmo tempo que eu gosto, eu já não gosto. Ao mesmo tempo que eu odeio alguma coisa, eu já posso amar. Então, às vezes nem nós mesmos nos entendemos. Por isso que o coração do homem é enganoso. Mas Deus sabe de tudo. Deus, diferente de nós, Deus conhece todas as coisas. Em Deus não há dúvida alguma. E nisso, em Jeremias tentando alertar o povo, e Jeremias percebendo o amor que Deus tem por nós,
Jeremias reconheceu que sem Deus nós não somos nada. Tanto é que Jeremias falou: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Isso era o que o povo tinha que perceber. Só que a visão do povo de Israel estava tão encoberta pelo pecado, a adoração deles a Deus não existia, que eles não conseguiram perceber isso. E aqui, por último, para a gente já encerrar o dia de segunda-feira, fala que sobre o anseio que Deus tinha pelo povo para guardar o sábado. Porque até o sábado, que foi estipulado desde a criação do mundo, o povo já havia esquecido. E essa desobediência de guardar o sábado trouxe algumas consequências. Acabou afastando. Que a gente vai dar continuidade, que a gente vai perceber depois que consequência foi essa. Aqui eu só queria fazer como um exemplo, né? Que a gente vê ali o contexto de Jeremias e a lição, o começo da lição, retratando sobre o coração. A gente fazendo um paralelo ali, o povo ali onde Jeremias estava, o povo de Israel, o coração deles estava Dominado em pecado, estava sujo ali. E eles não conseguiam ver isso. A gente pode fazer um paralelo no sentido de uma pessoa que não faz exercício. A gente tem 2 atletas aqui. Ela também faz academia. 3 atletas. Olha, eu tô perdendo aqui, eu sou um desfalque hoje. Que coisa. Vamos conseguir ainda. Mas uma pessoa que não faz exercício, ela vai ser totalmente diferente de uma pessoa que tem uma vida relativamente ativa. O coração, né? A gente está falando aqui o tema é coração. O coração de uma pessoa que faz exercício para uma pessoa que não faz exercício é totalmente diferente. Ela tem mais força, o coração vai jorrar mais sangue, às vezes não vão estar entupida. A respiração melhora bem mais. A vida, né, de forma geral, ela vai estar melhor. Aqui a gente, voltando aqui para o contexto bíblico, eles não conseguiam ver que a vida deles, tudo que eles estavam corrompido. Então eles não tinham essa percepção, como se a gente, hoje em dia, a gente sabe que a gente precisa fazer exercício, que a gente vai ter problema, vai ter isso, vai ter dor, vai ter aquilo. Mas isso é uma coisa física. A gente jogando pro lado espiritual se torna muito mais difícil, porque a gente tem esse lado pecaminoso. A gente todo momento falha, erra, peca pela coisa do ser humano, de pecado mesmo. E a gente perde muito esse detalhe de deixar passar que a gente é falho. Então, às vezes você acorda, eu sempre dou esse exemplo, porque a lição ela também trouxe dessa forma no começo da lição. Então, se você não viu as nossas primeiras lições, assiste aí. Ela coloca que a gente precisa, acordar, a gente precisa dedicar primeiro a Deus. A gente não pode acordar ali no desespero, querendo, tô atrasado para o trabalho, tô atrasado para a escola, e só se arrumar e só pegar e sair. Você precisa entregar ali o seu primeiro momento do seu dia ao acordar para Deus. Então esse lado espiritual nosso, a gente sempre deixa, igual aqui o povo de Israel, ele deixou de lado, deixou esquecido. Mas não é porque você não tá vendo as consequências que não tem a consequência. Então é um detalhe que eu achei interessante colocar também. Eu também queria falar aqui sobre algo que ocorreu com Jeremias, né? Se a gente que está aqui fazendo podcast já fica nervoso ou vai fazer algo para Deus e fica meio assim, imagine Jeremias, que teve que fazer algo muito mais difícil, porque aqui a gente está falando para vocês que sabem, que querem, que estão buscando a palavra. Agora, aquelas pessoas não tinham o mínimo interesse em mudar. Então, mesmo que vocês falem, né, que Jeremias passou ali vários anos de preparação, mas só que ele teve a confiança. Ele entregou o coração para Deus e se dedicou a levar o evangelho, independentemente das consequências que acabaria tendo para ele. Mas é interessante, em todo esse contexto, que até ele reconheceu que ele precisava de ajuda também.
Que é da mesma forma da gente ter uma preparação e a gente começar a pregar o evangelho. E a gente começa a pregar e parece que não está dando certo. A gente vê que as pessoas têm que reconhecer. Só que às vezes a gente não olha como nós estamos indo, né? Como nós estamos colocando muito fardo em nós e nós não estamos deixando que Deus cuide desse fardo que a gente está precisando e a gente começa a colocar empecilho em todas as situações, né? Que é, não vai dar certo, eu não vou dar conta, eu não tenho essa capacidade de fazer. E aí vem Deus e demonstra assim, não, vai lá que você vai conseguir fazer. Então eu achei bem interessante essa parte de Jeremias, que ele reconheceu que ele precisava examinar ele próprio, que é a mesma coisa do exercício. Eu, como profissional de educação física, instruo as pessoas a fazerem um exercício, só que eu não pratico, não está adiantando de nada. Eu não estou ensinando assim, não estou demonstrando a qualidade que a pessoa possa ter em estar fazendo a atividade física que eu faço. Então é a mesma coisa que ele estava praticando e ele teve a preparação, mas é basicamente a gente pregar para 1000 pessoas que não querem conhecer sobre Deus e a gente está naquele meio e ao mesmo tempo a gente precisa buscar para não cair também. Queria só consertar aqui a fala, eu falei Israel, mas é Judá, tá? Então, só para consertar aí. Queria que a Melina falasse aqui do coração transformado pra gente. Terça-feira. Eu vou contar um testemunho, algo que marcou muito pra mim. Mais ou menos um ano antes de entrar na igreja, eu era, por incrível que pareça, uma pessoa bem irritada, bem impulsiva. E eu falava muito palavrão. E naquela época eu entendi que eu tinha que mudar, porque aquilo lá não me fazia bem. Então eu orei pra Deus, eu confiei, entreguei pra Ele isso. E eu fui tentando, né? Eu fui dedicando também, porque não basta a gente pedir pra Deus, porque Ele não é o gênio da lâmpada. A gente também tem que se dedicar, a gente também tem que mostrar que se importa consigo mesmo. Não é só pedir. E quando eu comecei a reparar, né? É muito bom quando a gente percebe a ajuda de Deus. Sabe quando você está com raiva, daí você vai falar alguma coisa, daí você para. Conta até 10. E você não acaba, né, pensando, nossa, isso pode magoar a pessoa, isso pode fazer mal pra mim. Enfim. E foi isso que aconteceu. Hoje, graças a Deus, eu não falo nenhum palavrão sequer mais no meu vocabulário, não tem mais nenhum palavrão, eu não tenho vontade nenhuma de falar qualquer palavrão. E isso foi algo natural, que surgiu, sabe? Basta pedir, confiar, mas se dedicar também, porque o Senhor está aqui para nos ajudar e para também ajudar que nós tenhamos essa transformação, um coração transformado, que é o que o povo de Israel precisava naquele momento. Que às vezes a gente é muito influenciado, né, pelas coisas de fora e isso vem impactando o nosso relacionamento com Deus, é algo que a gente não pode deixar acontecer nos dias de hoje. Amém. Amém. Um detalhe aqui também de Jeremias, ele sempre estava ali, eu acredito, né, que ele não entendia qual que era o propósito dele ali na vida dele, mas ao longo das coisas que foram acontecendo, ele entendeu de que ele tinha um propósito. Ele não era uma pessoa sem valor, que às vezes muitas pessoas ali, eu sempre tento colocar nos dias atuais, né? Às vezes a pessoa que está ali no ambiente da igreja, ela só está ali sentada e não entende, mas qual que é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Mas muitas vezes não é a pessoa que não está sabendo pedir ou Deus que não está dando resposta para ela, é que ela só está sentada, ela não tá agindo. Não é só... Está aberta para mudar. Não é igual a gente, nós três aqui somos do Paulo Prata, eu e as meninas, e tem uma pessoa lá do Paulo Prata que ela fala uma palavra que desde que eu vejo ela pregando, eu sempre tento citar isso, porque é verdade, que é a oração. Você ora para Deus, mas são duas palavras, a gente pode separar assim. Você vai orar e você vai na ação, você vai agir. Você não vai ficar só
ali pedindo, obrigado, Senhor, pelo meu dia, obrigado por isso, obrigado por aquilo. E você não está agindo, você às vezes só está pedindo, só está agradecendo. Você tem que agir, você tem que ir para a rua, falar, ir nas missões, fazer o que a própria igreja também incentiva que você faça. Então, eu acho que essa parte de Jeremias também teve muito essa parte de ação. Ele entendeu tudo isso que ele precisava fazer e ele deu a cara a tapa. Ele confiou em Deus. Beleza, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Então, eu vou lá e vou confiar em Ti. Então, acho que também falta talvez um pouco disso na nossa vida, que a gente precisa talvez ali entregar um pouquinho mais com fervor a missão mesmo. Acho que seria isso aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa aqui de terça, senão a gente já pode dar sequência também. Alguém? Então, vamos seguir. Vamos lá. Já vou pegar o gancho aqui e já dou continuidade na quarta. Mas é interessante também nós vermos o relato de Jeremias, que ele citou sobre a questão do sábado, que até a Thaís nos comentou aqui. E a questão do sábado, ela é uma referência, né, de uma adoração verdadeira, que é onde nós deixamos o nosso lado, né, na parte do mundo que a gente faz, que é trabalho, escola, faculdade, e nós nos dedicamos ali para estar fazendo o trabalho de Deus, né, que é uma forma de dois tipos, né, uma a gente ajudar o próximo e uma a gente agradecer a Deus pela semana que nós tivemos, porque às vezes a semana foi tão intensa e quando chega a sexta-feira após o pôr do sol, a gente começa a ter um relaxamento na cabeça, né? Começa a gente ficar a falar... Assim, agora é hora de esquecer tudo. Agora é hora de esquecer tudo. Acordar no outro dia bem feliz para ir à igreja, para estar presente ali e estar participando. Então, isso faz com que a gente tenha uma adoração diferente. Não quer dizer que a semana não seja uma forma da gente adorar a Deus. E sim, a lição sempre exemplifica que nós devemos fazer isso. Só que o cotidiano nosso, às vezes, é uma loucura. Às vezes você começa a trabalhar 4 horas, 5 horas da manhã e vai parar às 9, 10 horas da noite. E aí você fala, Jonas, como que eu vou estudar? Como que eu vou orar? Por isso que você consegue. Você só tem que se dedicar um pouco, né? E você pode começar aos poucos e isso vai evoluindo. Então, o que acontece? A lição ela fala muito sobre isso. E a Melina, é isso? A Melina respondeu uma coisa muito interessante. Ela contou o testemunho dela aqui. E na quarta-feira nós temos uma pergunta que ela já nos respondeu, que é: quando entregamos a Deus nosso coração, quais mudanças serão visíveis em nossa vida? Então, possivelmente, quando a Melina ela passou por essa situação de mudança, muitas pessoas, ao conversar com ela, ao observar, falou assim: o que está acontecendo com você? Você não falou nenhum palavrão. Por que você está desta forma? Aí a pessoa começa a querer entender o porquê que isso aconteceu com você. E aí é onde entramos na parte de demonstrar aquilo que Deus tem feito por nós. Então, isso é uma mudança visível. E assim, quando nós deixamos que Deus comande a nossa vida, o nosso coração ele começa a se modificar. E nós começamos a entender que alguns lugares não fazem bem para a gente. Então, para quem está no mundo e vem para a igreja, há uma mudança relacionada a isso, porque antes ia em balada, festas e tudo, e começar a observar que ali não são lugares adequados para você estar frequentando. E aí nós temos uma pergunta que nós passamos no nosso cotidiano hoje: rede social. Como nós devemos resistir à rede social? Os programas aí, não vou citar não, senão não está patrocinando nós. Mas nós temos a tendência de estar assistindo muitas coisas, vídeos, séries, filmes, entre outras coisas. Como também nós não assistimos televisão, né, canais de televisão, hoje nós temos só os streams aí que a gente assiste as coisas. E isso toma tempo. E às vezes, eu mesmo, né, tenho essas dificuldades, que eu tenho que trabalhar com rede social, mas aí chega à noite também fica assistindo vídeo. E aí passa 1, 2 horas e está assistindo vídeo. Perde um tempo passa, e aí, nem percebe. E aí entra no contexto das nossas lições da semana passada.
que é você, não sei se foi semana passada ou se é das retrasadas, mas você já parou para conversar com Deus a mesma proporção que a gente utiliza a rede social? E a gente já pegou para falar com Deus de uma forma que a gente não peça e não agradeça. A gente só converse. Então nós temos que pensar em todas as situações. Por quê? Se nós consideramos que Deus ele é o nosso amigo, melhor amigo, se ele é o nosso pai, por que nós não contamos para ele o que acontece no nosso cotidiano? Sendo que o melhor amigo que nós temos no nosso cotidiano, nós conta quase tudo, né? Nossa, lá, o cara pisou no meu pé, o cara fez isso, aquilo, outro. Então, assim, por que a gente não pode conversar desta forma? Então, nós temos essa capacidade, Deus nos proporcionou isso. Quando ele morreu na cruz por nós, ele proporcionou isso. E o Espírito Santo, ele serve para nos auxiliar. De que forma? Para ele falar lá na sua cabecinha, ó, não faça isso, vai dar errado. E é algo que muitas vezes a gente ignora. Lá no fundo, a gente sabe que aquilo vai estar errado. Só que a gente continua. É a teimosia. E o Espírito Santo continua também. Isso é bom. Enquanto o Espírito Santo ele estiver tentando, isso é bom. Então, porque ele se renda e siga os conselhos do Espírito Santo. Se a gente seguir o conselho, tudo certinho, com certeza não vai dar errado. É sucesso. Não Se vai der dar errado. é porque o seu lado humano falou mais alto. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Mas, obviamente, nós somos pecadores. Todos nós somos. Eu sou um pecador e sempre estarei errando. Mas eu tenho que tentar melhorar a cada dia. Ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, a nossa rede semântica, ela tem como palavra-chave hoje, coração. Então, eu queria saber das nossas convidadas, quando vocês ouvem coração, o que vem à mente de vocês? Aqui eu coloquei desejo, atitudes, vontade e impulso. Porque o coração está muito ligado a essa questão da emoção. Que a gente muitas vezes deixa levar e age pelas emoções. Sim. Que na lição mesmo já falou que o coração é enganoso. Então, quando fala de coração, dando a entender na lição, penso que o coração é enganoso. Que às vezes nós desejamos algo, mas que o Espírito Santo mesmo nos alerta que é ruim, que vai dar errado. Então, engano. E era o que eu estava falando, né? Que às vezes a gente sabe lá no fundo do nosso coração, só que a gente mesmo coloca uma venda nos nossos olhos e deixa isso de lado. Deixa isso daí quieto, não vai me atrapalhar tanto, depois eu vejo isso. Então, é aí que a gente tem que estar tomando cuidado, porque o coração engana mesmo. Acho que seria o que a Thaís falou. Falou tudo que você falou, né? Você ia falar, né, Thaís? Basicamente isso, retratando para a lição, seria isso, né? Um engano. Né? Se você só for pela sua emoção, não necessariamente esteja certo. Então, se apega à Bíblia, se apega à palavra de Deus, que, sem dúvida, não vai ter erro. E eu deixei para falar nessa parte, que tem um contexto de terça-feira, que é o coração, eu coloquei também algumas coisas, mas eu coloquei como amor, sentimento, e coloquei também como a questão que até falando na terça-feira, que é a nossa mente que comanda o nosso corpo. Então, se a nossa mente ela estiver ligada a Cristo, nós naturalmente vamos começar a processar e a fazer as coisas para Cristo. Se a nossa mente estiver muito perturbada, nós começamos a deixar as coisas de Deus de lado. E como que o inimigo ele vai trabalhar? Dessa forma. De que forma? Colocando mais coisas para nós fazermos no nosso cotidiano, até que nós chega um momento que nós estamos exaustos e não conseguimos fazer mais nada e nem pensar. E hoje nós temos essa dificuldade. Tanto que, se a gente pegar uma grande maioria da população hoje e nós colocarmos num lugar fechado e tirar celular, fone de ouvido e deixar tudo em silêncio, as pessoas é perigoso matar tudo lá dentro ou começar a berrar, ficar nervoso. Por quê? Porque não consegue. Se você estiver aí na sua cidade, entre dentro do ônibus, se você anda de circular, entre do ônibus e conta quantas pessoas não estão com fone de ouvido hoje. Então, as pessoas elas querem barulho, elas não querem ter o silêncio. E, às vezes, o silêncio ele é necessário para que a gente possa tanto fazer a parte do pensamento, como também refletir, meditar, que foi falado até na lição anterior. Isso aí.
Vamos dar sequência aqui para quinta-feira com as convidadas. Aqui, na parte de quinta, vem falando assim, tem uma parte que fala assim: em média, os usuários de redes sociais passam quase 3 horas por dia em plataformas digitais, totalizando 720 bilhões de minutos coletivos de uso a cada dia. E é essa luta que a gente tem diariamente, porque é o mal te puxando de um lado e o bem te puxando de outro. E é algo que a gente tem que se atentar, porque às vezes a gente acha que algo não é tão... não vai atrapalhar tanto. Né? A gente fala, isso daqui não... A questão não é o quê, a questão é quanto tempo você passa. A questão é o quê também, claro, mas quanto tempo você perde, pelo que você troca o seu tempo, o que você está deixando de fazer para... E começa do pequeno, né? Isso. Você começa com um pouco, Coisas sutis, e assim, depois que não... começa a ficar grande. Pode continuar aí, Exato. né? Pode ir. Em Mateus 6:21, Jesus declarou que onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração também. E aqui na lição de quinta-feira, ela vem enfatizando o que é a coisa principal da nossa vida. O que a gente coloca como prioridade na nossa vida. A luta do nosso coração para quem vai ser a maior atenção acontece diariamente, todo dia está acontecendo. Quantas vezes vocês já não acordaram, o despertador tocou? Deixa eu desligar aqui. Ops, tem notificação de mensagem aqui também. Mas tem a lição para estudar, mas essa mensagem tem que responder. Curtiu meus stories, espera aí. Deixa eu ver quem é. Aí você entra, vai ver, quando você já vê, já passou o tempo, você tá lá no Instagram, não sei na onde, e você vê, nossa, a lição. Não dá tempo, tô atrasada, preciso sair correndo. E aí, onde que tá o seu foco principal? O seu foco principal nessa situação não foi Deus. A sua prioridade não foi Deus. E foi o que o Jonas estava falando aquela hora, que você passa, 1 minuto e você não percebe. Acaba virando você entra 30, vai dobrando, Isso. vai tomando seu tempo. Um minutinho só. Um minutinho virou 3 horas seguidas. E nos Desbravadores, a gente tem os livros que a gente precisa de ler. E um livro que eu li, teve uma frase que me impactou muito, muito mesmo, que diz mais ou menos o seguinte: a forma que eu gasto os minutos é a forma como eu gasto as horas. A forma como eu gasto as horas é como eu gasto meus dias. Como eu gasto meus dias é como eu gasto os anos. E como eu gasto os anos é como eu gasto a minha vida. E como é que eu tô gastando o meu tempo? Isso me fez refletir muito, porque agora eu já sei um pouquinho da adolescência, ainda tô, mas, gente, é tentador você ficar na rede social. Você chega da escola, às vezes, sei lá, faz o dever de casa rapidão e depois já vai. E você nem percebe que é o dia inteiro você dentro do quarto, só na rede social. Que benefício que isso vai trazer na minha vida? Poderia estar gastando tempo para algo para nos fazer bem e para Deus, né? Mas acaba que você deixa de lado, né? A gente deixa de lado o que pode fazer a gente crescer, a gente evoluir, e acaba dando o nosso tempo e a nossa atenção para as coisas que não vão dar em nada. São fúteis. Vão tirar a sua atenção das coisas que realmente importam. As meninas têm alguma coisa a mais? Falou até baixinho. Acrescente-nos. Não, Gás, estão falando também que eu tô prestando atenção. Porque a gente, falando aqui já, vocês vão falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa mais? Se você falar alguma coisa eu lembrar, aí eu falo. Então, tá bom. Aqui, a gente, ouvindo elas, eu tô aqui, tô falando da lição, mas eu não sou perfeito não, tá? Tudo isso aí foi um tapa lendo a lição pra mim mesmo. Porque eu fico vendo vídeo, vendo meme, o dia inteiro, né? Isso, talvez eu faça mais isso do que, infelizmente, lendo talvez a lição, lendo a Bíblia. Então isso, acho que a lição dos jovens, ela vem para um público muito específico. Isso aqui
talvez não seja para um público de 50 a mais. Não que eles não façam, talvez façam, mas eles já passaram por tanta coisa, né? Já trabalharam muito, já fizeram um monte de coisa, eles talvez só querem ficar quietinho, vendo os vídeos deles mesmo, né? Conversando com os filhos, perguntando onde que tá, fazendo as coisinhas deles. Varrendo a calçada 4 horas da manhã. 4 horas da manhã pra varrer a calçada, mas tá tudo certo. O jovem, ele, desde muito jovem, ele é pressionado. Você tem que fazer faculdade, você tem que fazer isso, tem que trabalhar, tem isso, tem aquilo. Então, tudo vai criando uma pressão dentro do jovem de que, cara, o que eu tô fazendo? Então é meio que uma válvula de escape. Direcionada errada? É, mas é uma válvula de escape. Ele tá ali no mundinho dele, vendo o meme dele, compartilhando reels pra amigo, pra colega, irmão, parente. É o momento dele, é o mundo dele. Mas a gente, cristão, a gente sabe que talvez não deveria ser o mundo que a gente deveria estar vivendo. Mas por a gente estar vivendo no mundo igual todo mundo, fazendo outras coisas, estando na escola, fazendo faculdade, trabalhando com outras pessoas que também fazem as mesmas coisas, acaba, né, a gente pegando isso um pouco. Só que a gente deveria talvez também fazer um pouco ao contrário. A gente vê tanto outras pessoas mexendo no celular, vivendo praticamente disso, por que não outras pessoas nos vendo, lendo a lição, nos vendo, assistindo algum devocional, algum livro da própria igreja, e assim a gente influenciar também. Isso aqui eu estou falando porque é uma coisa minha mesmo. Eu deveria estar fazendo mais coisas que deveria influenciar outras pessoas a querer fazer coisas de Deus, né? Buscar mais a Deus. Porque eu também tenho que fazer. Então, é igual uma certa vez que eu ouvi um sermão, uma pregação, da pessoa falando, o sermão, eu tô aqui falando do sermão, mas o sermão não tá, talvez pode estar tocando no irmão que está sentado e tal, mas primeiro me tocou. Então, quando aqui, pelo menos no podcast, a grande maioria das vezes que eu falo, é porque é um alerta para mim mesmo. Eu mesmo tenho que melhorar na leitura da lição, eu mesmo tenho que melhorar na leitura de livros da igreja, da própria Bíblia também, melhorar de forma geral a nossa entrega. Acho que em todo momento a gente sabe e tem que ter isso em mente, que a gente não pode só estagnar. Nossa, eu já sei muito da Bíblia, então tá tudo certo. Por aqui. Nunca tem que ser assim. A gente sempre tem que buscar sim o máximo. A gente nunca vai atingir. E tá tudo bem. A gente não vai atingir agora. Mas estando no corpo pecador, vivendo nesse mundo de pecado, a gente tem que sempre buscar esse tipo de atitude. Eu queria falar uma coisa. Hoje eu tava na escola, né? Daí de vez em quando eu levo o livro A Chave da Virada. Inclusive é muito bom. Se você não tem o livro ainda, adquira, porque é muito, muito bom. E algumas pessoas viram, né? Eu levei a lição também porque eu estudei, só que sabe quando você quer repassar várias vezes? Então, aí tinha 2 pessoas, tinha uma menina da minha sala, uma amiga minha, que ela falou que ganhou o livro. Tinha outra menina também, que quando voltou do recreio foi lá na minha sala, que era da outra sala. Daí ela falou também que ganhou. A mãe dela ganhou. Então, eu acho que é um ponto muito importante, né? A influência que a gente tem, como as nossas atitudes influenciam e como as pessoas reparam, né? Porque às vezes a gente acha que é invisível, mas não é, não. Aqui, já dando continuidade para o nosso último dia, corações longe de Deus. Aqui é basicamente tudo que a gente já está comentando, essa parte de sexta. Eu queria começar falando de sexta, algo de terça, que agora que eu me lembrei. O corpo humano,
a gente está falando aqui do coração. Mas o corpo humano, a principal órgão, vamos colocar assim, do corpo humano, o coração é muito importante. Você morre sem ele, obviamente. Mas para ele conseguir funcionar, você precisa de algo mais importante ainda, que é a sua mente, o seu cérebro. Então, é tudo como uma engrenagem de um carro. Se você não tá... Se alguma peça, alguma coisa muito simples do carro não estiver funcionando, você talvez vai escutar, você vai mandar consertar. Isso também equivale para o corpo humano. Se o seu corpo está te dando sinais, não deixe esses sinais de lado, né? Tipo, aceite esses sinais, busque ali ajuda. A gente viu ali desde domingo um rapaz falando sobre ele não tá conseguindo dormir, ele foi buscar ajuda. No caso, foi uma coisa de espiritual, mas não que ele tava com falta de Deus. Muitas vezes no ambiente de igreja a gente escuta isso de que, nossa, eu tô tendo dificuldade disso e daquilo. Cristão não tem depressão. Você precisa orar mais, irmão. Você precisa buscar mais a Deus. E, gente, não é assim. A gente tem dificuldade igual qualquer outras pessoas. Então, não é porque eu tô tendo algum problema da mente que eu esteja longe de Deus. Eu não tenho a minha comunhão diária com Deus. Isso não tem nada a ver. Então, tudo isso é uma engrenagem maior para tudo funcionar bem. Então, cuide do seu coração, cuide da sua mente, para que tudo isso você consiga fluir bem. É lógico, se o seu coração não está bem, você não vai ter ânimo e vontade de estudar a lição, você não vai ter ânimo e vontade de estudar a Bíblia, se a sua mente não está bem, se as suas coisas ao seu redor não tá legal também. Então, a gente sempre tem... É uma luta, realmente, todo dia que a gente tem ali. Então, a gente sempre tem que... Igual eu já citei. No começo do seu dia, você tem que sempre colocar o seu dia nas mãos de Deus. Você vai ter dificuldade, você vai ter problema. Isso não vai diminuir isso. Mas você entregando nas mãos de Deus, a grande probabilidade dele te livrar e te proteger de problemas vai ser bem grande. Vamos criar um cenário hipotético. Você sai de casa sem orar, sem fazer a sua leitura diária da Bíblia e da lição. E acontece um acidente. Ninguém fica ferido, mas bateu ali o seu veículo. Talvez o carro, a moto. Ninguém fica ferido. Você não leu nada, não teve ali o seu momento íntimo com Deus. Tudo bem, ninguém ficou ferido. Mas você teve uma perca ali material. A gente hoje em dia também é muito apegado a material. A gente tá falando aqui de coisa de internet, rede social. A gente vendo outras coisas, outras pessoas ostentando. Nossa, olha o meu celular, olha isso, olha o meu carro, olha a minha moto. A gente também acaba criando isso. Consumir. Se ficar sem o celular... E a gente... Se você... a pessoa fala, nossa, mas só isso teria me livrado do acidente? Talvez não. Talvez você teria o acidente porque talvez Deus quer te mostrar que você é muito apegado a um bem material. Ou talvez ele também te livraria do acidente. Então são pequenos detalhes que a gente acaba deixando passar, que a gente se perde nessa zona toda, nesse bolo todo. Você falando isso me lembrou de um relato, de uma meditação, não lembro qual agora, mas que uma família ia sair para viagem, acho que é a família do pastor. E eles, na correria, na pressa, eles esqueceram de estudar meditação. Assim que eles estavam saindo do portão, a filha menor deles falou, mamãe, papai, a gente não vai estudar meditação?
e eles atrasaram tipo uns 4, 3 minutinhos. Mas só esse tempo evitou de um acidente acontecer, porque no trajeto, não lembro agora se era no trajeto ou se eles iam pegar um avião, um ônibus, assim, mas aconteceu um acidente com aquele trajeto. Então, só aqueles 3 minutos, 4 que eles atrasaram, para estar em comunhão com Deus, acabou livrando eles de algo muito pior. Então é uma coisa que a gente sempre tem que se prostrar mesmo. A gente está falando aqui de coração, a gente viu citações aqui de Jeremias, de Josias aqui na parte de sexta também que cita. Só que todos eles foram grandes personagens ali importantes e a gente estuda sobre eles para que a gente mesmo se inspire. Eles não são diferentes de nós, eles passaram pelas mesmas provações, eles foram seres humanos. O próprio Cristo veio nessa terra em forma de homem, de ser humano. Ele tinha os poderes, isso não o livrou de ser tentado por Satanás. Mas ainda assim, nas outras lições a gente viu isso. Todo dia de manhã ele acordava, ele era o primeiro a acordar, ele tinha andado durante o dia todo, o dia anterior, atendendo as pessoas, conversando, pregando, falando, andando 80, 100 quilômetros a pé. E ele acordava durante a madrugada, ficava até o amanhecer conversando com o Pai, pedindo a proteção pelos seus discípulos, pelo seu dia, sendo que a gente colocando assim num cenário, como aqui parafrasear, ele talvez não precisasse. Ele já estava em contato direto com o Pai, mas todo dia ele estava lá em comunhão. Para hoje a gente entender de que, mesmo ele sendo Cristo, ele fazia isso para deixar um exemplo também. Que se Cristo, que tinha ele teve todas as tentações, ele estava ali agarrado, íntimo com o Pai. Então, o que é a gente, que é pecador, falho, não tem nenhum poder, o que a gente pode imaginar que sem Cristo, todo momento ali conosco, ao nosso lado, a gente pode ganhar. Então, acho que a lição, de forma geral, ela também vem trazendo isso. E a gente tem ali também a citação sobre o sábado, que o sábado é um grande um dia deixado ali por Deus, que a gente precisa disso, precisa desse momento de descanso, pela nossa correria, pelo nosso dia a dia. Então, acho que, basicamente, resumido a lição de forma geral, acredito eu, é isso, a parte da lição. Se alguém quiser citar alguma coisa a mais sobre a lição ou de sexta. Só um adendo. Aqui, Jeremias ele fez de tudo para que o povo se arrependesse do pecado e para que eles não fossem levados para o cativeiro. Ou seja, a consequência da desobediência deles foi igual ao povo de Israel, o reino do norte, que assim como o reino do norte foi levado para o cativeiro, a desobediência deles, eles não darem ouvido à voz de Deus, também fez com que eles fossem levados para o cativeiro. E aqui Deus ele tinha feito uma promessa que se eles continuassem guardando os sábados, entrariam príncipes, reis que se assentariam no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, homens de Judá. Mas isso, infelizmente, não aconteceu por conta da escolha que o povo de Israel, o povo de Judá, na verdade, acabou fazendo. E agora eles não estavam só em um cativeiro espiritual, mas físico também, que foi a consequência que eles tiveram. Muito bem, eu também queria deixar minha contribuição para que possamos finalizar, que a gente tem que refletir e meditar. Como falaram na lição anterior, a gente precisa meditar. E o meditar é quando a gente tem a questão dos estudos. Eu faço o devocional do Rodrigo Silva, e ali, às vezes, eu já peguei me lendo rápido, e aí eu entendendo nada que estava escrito. Não adiantou nada.
acabei de estudar sobre que tem que se estudar, tem que meditar no que você está lendo, e começa a ler rápido e sai querendo correr tudo para fazer as coisas tudo correndo. Então, quando você medita no contexto bíblico ali, e a gente estudou sobre isso também na lição anterior, que aí quando você pega uma frase e você não consegue esgotá-la totalmente, por tantos leques que você consegue abrir com entendimentos, suposições que você pode colocar dentro de um contexto. Então, por exemplo, você vai estudar a Bíblia várias vezes, porque no futuro próximo nós não teremos Bíblia, nós não teremos lição. O nosso trabalho como discípulos de Deus será através do nosso testemunho e daquilo que nós estudamos. E nós falamos muito bem também sobre questões de que se a gente está do coração, se nós estamos longe, como que nós vamos conseguir abordar uma pessoa e como nós vamos conseguir levar alguém que a gente ama para o céu junto com a gente? Porque se a gente tem essa esperança de que nós vamos para o céu, nós também temos que entender que nós precisamos melhorar. E o melhorar pode ser que, por exemplo, as meninas que estão estudando, às vezes na sala dela ou na escola, é só elas, contra todos, que fazem coisas diferentes, coisas que elas não estão acostumadas a fazer. E quando elas fazem uma coisa relacionada a Cristo, ou um ato ali dentro da sala de aula, muitas pessoas não acreditam mais num ato generoso, num ato que você vai estar confortando alguém que precisa naquele momento. Então, assim, quando nós estamos mais próximo de Deus, isso vai saindo tão naturalmente que a gente consegue sentir felicidade em estar falando sobre Deus. E a gente não vai se incomodar com o local que nós estamos. Já passei por uma situação recente de conversar com uma aluna e ela é de outra denominação, também não tem problema nenhum em relação a isso, porque nós começamos a falar sobre Deus. E nós estávamos num lugar inusitado, que citei na lição passada ou retrasada, nós estávamos dentro de uma academia. Então a academia tem som, pessoas falando, e nós estávamos falando sobre Deus. Acho que nós estávamos guerreando com o som ali, quem falava mais alto. Mas aí ela pegou e falou assim, Jonas, eu fiz assinatura da Bíblia Comentada do Rodrigo Silva e tal, mas não assisti ainda. Eu falei, não, assiste e tal. Aí ela falou assim, não, vou passar para você também assistir. Eu falei, passa, nós vamos assistir também. Vamos assistir. Então, assim, são coisas que a gente interage com outras pessoas, que nós estamos falando da mesma pessoa, do mesmo Deus. E isso é interessante porque o coração está ali. E o Espírito Santo fica tranquilo. O Espírito Santo vai fazendo você falar coisas que você nem imaginava, palavras bonitas, né? Sai até uma frase, né? Umas frases diferentes. Que aí depois você pensa, nossa, saiu isso aqui de mim mesmo, certeza? Então, assim, nós temos que pensar o seguinte: se nós quisermos ficar longe de Deus, nós iremos ficar, porque Ele não vai impedir. Mas quanto mais nós queremos ficar mais próximo dEle, mais Ele vai cuidar da gente. Não quer dizer que nós não vamos ter problemas, aflições, não quer dizer que a gente não possa cair numa depressão, não quer dizer que a gente não possa ter crise de ansiedade, isso não quer dizer que nós não vamos passar por isso. Mas, quando nós estamos com Deus, a probabilidade de nós continuarmos bem é maior. Então, que possamos não deixar o nosso coração longe de Deus, e sim próximo dEle, e que possamos refletir a palavra que nós estudamos, aquilo que nós estamos transmitindo aqui. Amém. Queria pedir para a Thaís fazer nossa oração final. Oremos. Pai querido, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui comentando mais sobre a lição. Muito obrigada pelos aprendizados obtidos aqui essa noite. Peço que o Senhor esteja nos ajudando a colocarmos o que aprendemos aqui hoje em prática. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado você que ficou aí até o final. Se você gostou, pode hoje, se foi importante para você, curte aí, ajuda bastante o canal, compartilha também, espalhar a mensagem de Deus pro próximo. Eu tenho um convite especial para você, para a nossa próxima lição, a nossa penúltima lição, a lição 12, o altar e as 3 mensagens. Então, se você quer saber o que a gente vai abordar, o que essa lição vai retratar, fique conosco aqui para a próxima lição. Até mais. Tchau.